Olá, primeiro ano, bom dia. Então, o que vamos ver hoje? Vamos continuar estudando função. Agora nós vamos ver os gráficos de função. Muito bem, para a gente ver os gráficos de função, para abordarmos esse assunto, necessário se faz rever as coordenadas, o que são coordenadas, o sistema cartesiano. Então, primeiro, o sistema cartesiano, que vocês já viram, esse sempre será o eixo Y e esse vai ser o eixo X. Muito bem. Então, nós vamos ter assim, algum ponto localizado, por exemplo, vou colocar um ponto aqui. Ele está na posição aqui, o eixo X cresce nesse sentido. Já abrimos o ponto aqui, vou chamar esse ponto de A. Então, esta parte aqui é positiva de X. Esta parte do meio é a origem. Então, a origem é 0 para X, 0 para Y. Para cima, o Y é positivo e abaixo do zero ele é negativo. À direita do zero, a gente escreve assim, a direita é crescente, então é positivo, a esquerda do X é negativo. Então, X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Muito bem. Agora vamos prestar atenção no ponto A. O que é o ponto A? Temos um ponto aqui, eu vou supor uma escala, vou fazer uma escala, você pode fazer aí, usando as linhas. Tem algumas apostilas que tem um quadriculado no final da apostila, então pode usar isso que é melhor. Tem lá linha quadriculada. Então aqui eu vou chamar de 1, 2, e ele cresce nesse sentido. 3, 4, 5. Mesma coisa eu vou fazer para o outro lado. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Pronto. Então aí está no sistema cartesiano. Não tem gráfico nenhum feito aí ainda. Muito bem. Então o que eu vou ter aqui? O ponto A. O ponto A está na posição x2, y3. Pode fazer um pontilhadinho assim, uma linha tracejada. Se você tiver as linhas prontas no quadriculado, nem precisa. Então eu digo que A está no valor x, 2, ponto e vírgula, e no valor y, 3. Esses dois números ali localizam A. Então dão a posição de A neste gráfico. E para que é usado isso aí? Principalmente para navegação. Navegação marítima, espacial, então tudo está relacionado com coordenada. Sempre vai estar próximo daquelas linhas que nós vimos quando se estuda a geografia, tem lá os trópicos, trópico de Câncer, Capricórnio, Via do Equador, e depois tem outras, os meridianos, que ficam no sentido, se a gente colocar na parede, ficaria no sentido vertical, ficariam os meridianos, nos horizontais ficariam ali os trópicos, os círculos, polar ártico e antártico, a linha do Equador. Muito bem. Então se localiza algum navio, avião, no mundo, no planeta Terra, através das suas coordenadas. Então 2 e 3 são as coordenadas do ponto A nesse sistema. Então, o ponto A está sempre primeiro x e depois y. Esse é o padrão. Muito bem. As duas retas, a reta y e a reta x, dividem este sistema em 4 regiões. 1, 2, 3, 4. Que são chamados de quadrantes. Então aqui é o primeiro quadrante. Nesta ordem, segundo, terceiro quadrante e quarto quadrante. Muito bem. Então vamos aí localizar
no ponto B. Agora eu vou fazer o contrário. Vou dar os números e nós vamos localizar o ponto B. Eu quero localizar no nosso sistema cartesiano o ponto B. O que tem o ponto B? Que está na posição menos 3, menos 4. Quer dizer, x é menos 3, x menos 3 está aqui, e y menos 4 está aqui. Então você vai buscar o ponto de encontro, menos 3, menos 4. Se você já tem as linhas prontas, né, uma folha quadriculada, várias apostilas têm. Então, às vezes você tem até a apostila do ano passado que as últimas folhas são quadriculadas. Então, se você achar aí, é melhor até para ver. Então, eu coloco aqui simplesmente assim, ó, B, localizei o B. Então, eu tenho aqui, ó, dois números negativos. Vamos fazer mais um outro ponto aqui, o ponto C. O ponto C tem menos 2, 2. Menos 2, 2. Então, onde ele vai estar? Menos 2, x menos 2, y2 aqui. Nesse ponto, o ponto C. E vamos localizar mais um outro ponto, o ponto D, que tem 3 menos 3. 3 menos 3. Então, vamos fazer aqui, vou tirar o nosso quarto quadrante daqui, porque o ponto vai dar menos 3, 3 primeiro para o x, menos 3 para y, aqui está o ponto D. Então, aí localizamos os pontos, é a nossa primeira base. Muito bem. Então, isto aí são as coordenadas do ponto. Muito bem, vamos ver novamente aqui uns outros pontos. Então, eu tenho aqui o ponto A5, 1. Então, vamos ver onde é que está 5, 1. Ficou um pouquinho em cima aqui do D. Vamos colocar aqui. Vamos tirar o ponto D daqui. 3 zeros do ponto D. Então, vou colocar aqui embaixo. D, muito embaixo. D3, 0. Pronto. Então, o ponto 5, 1. X igual a 5, então aqui. Y igual a 1. Então, você vai pegar o encontro das duas retas. A reta que passa em 1 e a reta que passa em 5. Aqui está o ponto A. O ponto B. Menos 2 para x, menos 2 para x e 1 para y. Aqui, ó, ponto B. Ponto C. 0 para x. O que quer dizer 0 para x? 0 para x é aqui. 0 para x. E quanto para y? 2. Então, quando o número é 0, quando o x é 0, o ponto dá em cima do eixo y. Esse é o ponto C. E quando y for 0, 3, 0. X é 3, y é 0. Aqui é o ponto D. Muito bem. Então, colocamos esses pontos. Vamos supor aí que eu queira o segmento de reta. Vou escrever aqui. Ao contrário. Vou fazer aqui a reta que passa. Vamos fazer segmento de reta, representado assim. BC. Um tracinho assim. Então, o que eu vou fazer aqui? O que está indicando? Ligue o ponto B ao ponto C. Vai dar um segmento de reta. Então, vamos usar uma reguinha aqui improvisada. Vou ligar o ponto B ao ponto C. Então, aqui eu tenho um segmento de reta. Vamos fazer o segmento de reta AD. Vou pegar o ponto A e ligar no ponto D. Pronto, está aqui o segmento de reta AD, ou DA, tanto faz. AD, DA, tanto faz. Muito bem. Então, os gráficos são exatamente isso. Os gráficos são quando você liga alguns pontos. Você obtém os pontos e liga os pontos. Ligando os pontos, então você
acabou de formar o gráfico, e depois já nós vamos ver na sequência como a gente transforma isso numa função. Então, se eu quisesse, por exemplo, o ponto CD, eu vou pegar o ponto C e ligar no ponto D. Quase não viu? Então, aí está o ponto C ligado ao ponto D. Então, o que eu preciso? Entender as coordenadas dos pontos, sabendo as coordenadas certinho, e fazer as devidas ligações indicadas aqui. Vamos lá, então, primeiro ano, mais um exemplo aqui. Então, agora eu vou fazer essa sequência aqui. Ó. Você pode fazer rápido. A21. A21. Aqui está o ponto A. X2, Y1. B3, 2. C4. Pronto. 4, 1, 2, 3, 4. 4, 3. 3 aqui. E assim você faz sucessivamente. 4, 3, D, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 0. 1 para x, 0 para y. 0 para x, menos 1 para y. Muito bem. E vamos ver aqui o ponto G. Menos 1, menos 2. Muito bem. Menos 1, menos 2. Menos 2, menos 3. Então, menos 2 para x, menos 3 para y. E menos 3, menos 4. Muito bem. Fez esse exercício. Se observar, todos esses pontos vão dar numa mesma reta. Então, eu tenho uma reta que passa em todos esses pontos. Então, isso que a gente vai ver. Então, por exemplo, aqui seria um traçado de um gráfico, essa reta. Certo? Então, agora, visto isso, vamos marcar essa reta aqui. Vamos usar uma reguinha aqui auxiliar para ir ligando esses pontos aqui. Então, o nosso gráfico aqui, guardado as devidas proporções aí do quadro, né? Está um pouquinho fora a minha régua aqui, mas está aí. Então, isso seria o gráfico. Então, essa é o gráfico. Então, quando nós tivermos, principalmente se a função for primeiro grau, então nós vamos ter um gráfico deste formato aqui, certo? Então, agora vamos lá, tem uns exercícios para fazer, está aí na listinha de exercícios, vamos trabalhar um pouquinho.